Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a encefalomielite. É uma doença rara desencadeada por quadros inflamatórios do sistema nervoso central. A patologia pode ter diferentes manifestações clínicas, mas geralmente começa com sinais inespecíficos como febre e vômitos. Dias depois, o paciente apresenta piora considerável, evoluindo para sintomas críticos como convulsões, paralisia e coma. Por se apresentar em diferentes tipos, a encefalomielite pode ser caracterizada por outras manifestações, a exemplo da fadiga crônica, comum entre doentes com a forma miálgica. Neste artigo, apresento as principais informações sobre possíveis causas, sintomas e métodos diagnósticos que detectam a doença, como a ressonância magnética. Esse e outros exames podem ser interpretados à distância via telemedicina, auxiliando a equipe médica local. Avance na leitura até o final para entender melhor sobre o que é encefalomielite. É uma patologia do sistema nervoso central, caracterizada por múltiplas lesões inflamatórias no cérebro e medula espinhal. Geralmente, indivíduos acometidos pela doença necessitam de tratamento em unidade hospitalar. A encefalomielite tem efeito desmielinizante, ou seja, a doença se enquadra no mesmo grupo da esclerose múltipla, tendo como característica o efeito danoso à bainha de mielina. Lembrando que essa estrutura corresponde a uma espécie de revestimento dos neuroníons que, uma vez afetado, desencadeia impactos em maior ou menor proporção. No caso da esclerose múltipla, as consequências costumam ser irreversíveis, pois há grave comprometimento de células nervosas, com acúmulo de sequelas ao longo dos anos. Essa situação é menos comum entre as pessoas acometidas pela encefalomielite, porém, casos severos tendem a deixar sequelas. Outro ponto que contribui para o diagnóstico diferencial é que essa patologia costuma ser mais prevalente em crianças menores de 10 anos, enquanto a esclerose múltipla tem maior incidência entre adultos. Geralmente, a encefalomielite surge após infecções das vias respiratórias por vírus ou bactérias, portanto, a história recente de imunização ajuda a identificá-la. Causadores de herpes, influenza e sarampo estão entre os principais agentes virais detectados nas fases iniciais de um tipo conhecido dessa doença, a encefalomielite disseminada aguda. Tipos de encefalomielite. Todas têm em comum lesões às estruturas do sistema nervoso central, além do risco de complicações como a encefalite, inflamação do encéfalo. Vale ressaltar que as encefalomielites são um grupo de doenças raras, portanto, mesmo o tipo mais popular ainda é incomum. Para se ter uma ideia, a estimativa de 0,23 a 0,4 casos de encefalomielite disseminada aguda a cada 100.000 crianças. Encefalomielite disseminada aguda é uma doença imunomediada, caracterizada clinicamente por sintomas neurológicos polifocais de início agudo, incluindo encefalopatia associada a evidências de desmielinização multifocal em exame de neuroimagem. É classicamente considerada uma doença monofásica, com maior incidência na primeira infância. Apesar de ser monofásica na maioria dos casos, pode haver recidivas dentro de 3 meses após a primeira manifestação da patologia. Há também casos em que a doença se apresenta na forma multifásica, com um episódio adicional depois de 3 meses do primeiro. Esse tipo de encefalomielite faz parte do grupo de doenças inflamatórias desmielinizantes adquiridas do sistema nervoso central, junto a distúrbios do espectro de neuromielite ótica e esclerose múltipla. O diagnóstico diferencial é dado conforme parâmetros estabelecidos por entidades como o Grupo Internacional de Esclerose Múltipla Pediátrica. Um primeiro evento polifocal clínico do sistema nervoso central, com causa desmielinizante inflamatória presumida. Encefalopatia não explicada por febre, doença sistêmica ou sintomas pós-ictais. A ressonância magnética cerebral é anormal durante a fase aguda, 3 meses. Nenhum novo achado clínico ou de ressonância magnética surge 3 meses ou mais após o início. A ressonância cerebral é anormal durante a fase aguda, 3 meses, com lesões difusas, mal demarcadas, grandes maior que 1 ou 2 centímetros envolvendo predominantemente a substância branca cerebral, em flare e ponderação T2. Lesões T1 hipointensas na substância branca são raras. Lesões profundas na substância cinzenta do tálamo ou dos gânglios da base podem estar presentes. Estes são os chamados critérios diagnósticos.
A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Encefalomielite miálgica. Também conhecida como síndrome da fadiga crônica, a doença desencadeia um estado de cansaço extremo na maior parte do dia, sem razão aparente. Indivíduos com essa modalidade de encefalomielite sofrem alterações que tornam o sono não reparador e continuam fatigados mesmo quando dormem a noite toda. Seu início pode ser súbito ou gradual, tornando-se incapacitante com frequência, o que interfere nas atividades diárias do paciente. A encefalomielite miálgica tende a acometer adultos em idade produtiva, entre os 20 e 50 anos. Por isso, gera efeitos negativos que vão além da queda na qualidade de vida, prejudicando atividades profissionais, sociais, familiares e acadêmicas. Seu diagnóstico é por exclusão, uma vez que exames laboratoriais e de imagem não mostram características próprias da síndrome. O que aumenta o estigma experimentado pelos doentes, muitas vezes tidos como preguiçosos e acomodados. São as manifestações contínuas de sono não revigorante, fadiga incapacitante e mal-estar intenso após esforço físico que possibilitam a detecção. Encefalomielite autoimune. Considerando somente o significado da palavra autoimune, a própria encefalomielite disseminada aguda pode ser definida dessa forma. Afinal, o quadro inflamatório é causado pelo mau funcionamento do sistema imunológico, que passa a atacar e provocar danos à bainha de mielina. Porém, existe um termo com significado especial, encefalomielite autoimune experimental. Trata-se de um modelo animal desenvolvido para o estudo da esclerose múltipla na década de 1930, que tem fornecido dados importantes para a compreensão dessa e de outras doenças inflamatórias do sistema nervoso central. Na época, a vacina antirrábica desenvolvida por Pasteur desencadeou uma resposta autoimune indesejada contra antígenos neurais em alguns pacientes, levando à encefalomielite. Ela é provocada em roedores, gerando sintomas como paralisia progressiva, começando pela cauda até chegar aos membros anteriores, falta de equilíbrio, espasmos, perda sensorial, entre outros. Encefalomielite equina. Embora o nome lembre animais, a encefalomielite equina corresponde a uma zoonose capaz de infectar seres humanos. Apesar de ser possível, a infecção em humanos é bastante rara. Dentre os 3 subtipos, o mais grave é a encefalomielite equina do leste, potencialmente fatal e causadora de sequelas neurológicas severas em pessoas que sobrevivem à doença. Sobre o que causa a encefalomielite. Dependendo do tipo de encefalomielite, há causas diretamente ou indiretamente relacionadas a infecções virais. Ouça uma lista com possíveis causas, divididas entre as diferentes modalidades. Encefalomielite disseminada aguda. Causas não estão totalmente esclarecidas. Estudos indicam que a resposta imunológica e transitória contra a mielina, devido ao mimetismo molecular ou ativação inespecífica de células T associadas à predisposição genética. Infecções virais provocadas por herpes, influenza, sarampo, Epstein-Barr, cachumba, HIV, entre outros, podem servir de gatilho para a manifestação da patologia. Bactérias do tipo Mycoplasma pneumoniae, uso de drogas, como anfetamina e sulfonamidas, ou até mesmo a vacinação, contra sarampo, varicela, influenza, rubéola, podem ter relação com o surgimento. No entanto, a ligação com vacinas atualmente é muito rara. Encefalomielite miálgica. Não há causa conhecida para a síndrome da fadiga crônica. Encefalomielite equina, provocada por alfavírus que entram no organismo humano através de picadas de mosquitos de espécies como Culex e Aedes. Importante destacar ainda que boa parte da patogênese ainda não é conhecida pela ciência. Sobre os sintomas da encefalomielite. Os sintomas da encefalomielite miálgica são diferentes dos demais tipos. Geralmente, essa modalidade se manifesta por fadiga incapacitante, dores musculares, dores de cabeça, distúrbios do sono e problemas cognitivos. Febre, calafrios, dores musculares, mal-estar e dor abdominal de início abrupto podem sinalizar o início de uma encefalomielite equina. O quadro costuma evoluir para sintomas típicos de encefalite, a exemplo de cefaleia,
irritabilidade, déficits neurológicos focais, rigidez na nuca, confusão, sonolência, estupor, desorientação, tremores, convulsões, paralisia, como em casos críticos. A qualquer momento você pode acessar o site da Telemedicina Morte e solicitar a renovação de sua receita médica online, sem sair de casa e sem precisar consultar com um médico. Caso perdeu sua receita ou precisa de uma receita nova, basta marcar uma teleconsulta médica no nosso site, escolhendo o especialista indicado para a sua doença. Sintomas de encefalomielite disseminada aguda. Começa caracterizada por febre, vômitos, mal-estar, mialgia e anorexia. Depois, pode haver alterações e sintomas neurológicos como alteração do estado de consciência, letargia ou coma, crises convulsivas focais ou generalizadas, psicoses, neurite óptica, defeitos do campo visual, afasia, déficit motor e sensitivo, ataxia, movimentos anormais, sinais de meningoencefalite aguda com AMI, para ou tetraparesia, paralisia de nervos cranianos. A observação dos sintomas é etapa importante do diagnóstico médico. Sobre se a encefalomielite tem cura. Geralmente, sim, existe cura para a doença. As chances costumam variar, sendo maiores ou menores conforme o tipo de encefalomielite e sua manifestação clínica. Não há cura para a encefalomielite miálgica, porém, o tratamento dos sintomas oferece melhor qualidade de vida ao paciente. Já para os demais tipos, casos assintomáticos ou com sintomas leves têm maior probabilidade de remissão completa e sem sequelas, permitindo que o paciente leve uma vida normal. Por outro lado, casos com sintomas severos sugerem um desfecho desfavorável, incluindo coma e até a morte. Nessas situações, mesmo os doentes que conseguem sobreviver enfrentam uma recuperação lenta, que pode durar semanas ou meses. Ainda que se recuperem, é provável que fiquem com sequelas neurológicas que também variam conforme as características da patologia. Fraqueza muscular, visão embaçada, déficit motor e ataxia estão entre as possíveis sequelas, que podem permanecer por meses ou a vida toda. Telemedicina no tratamento e diagnóstico da encefalomielite. O diagnóstico dos diferentes tipos de encefalomielite pode incluir diversos procedimentos. Geralmente, são realizados os seguintes exames: ressonância magnética do crânio, teste laboratorial de líquido cefalorraquidiano, eletroencefalograma, teste de anticorpos sérico. A telemedicina pode auxiliar as equipes médicas no diagnóstico, realizando a interpretação à distância dos exames. Basta que os profissionais em loco realizem normalmente os exames e compartilhem os registros na plataforma de telemedicina. Em seguida, um dos especialistas do time Morte avalia os achados, considerando o histórico do paciente e suspeita clínica. Ele produz o laudo online, inserindo sua assinatura digital para garantir a autenticidade. Desse modo, os resultados ficam disponíveis em minutos. Emergências e urgências podem ser discutidas em tempo real dentro do sistema, por meio de videoconferência para obter uma segunda opinião qualificada. Pacientes que recebem alta contam com a facilidade do telemonitoramento para receber assistência médica no conforto de suas casas. Assim, eles são acompanhados pela equipe responsável, a fim de identificar rapidamente os sinais de novos episódios de encefalomielite, evitando complicações. O monitoramento é fundamental para o diagnóstico precoce de esclerose múltipla, pois quem sofre com encefalomielite tem risco aumentado para esclerose. É dessa forma que a telemedicina contribui para a detecção, tratamento adequado e melhora da qualidade de vida do doente. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios.